Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Cristo Jesus. A partir do próximo domingo, nós teremos os cultos presenciais. Vamos, obviamente, ter aí as inscrições, saber quantas pessoas virão e vamos nos acomodar de acordo com aquilo que temos de espaço. Mas, então, você que é membro da igreja, você que é nosso amigo, você que está por perto e quer participar do culto, procure saber como é que vai ser, então, os trâmites, ou como é que serão os trâmites para nós termos o nosso culto presencial a partir do próximo domingo, tá ok? Mas hoje então, nós vamos para mais uma mensagem via internet e estamos passando para vocês então, a fim de edificá-los. Ontem, sábado, foi publicado na Gazeta Praguentina e Gazeta Norte um artigo que eu escrevi, aquele artigo que eu escrevo semanalmente, e o título desse artigo era De Ponta Cabeça. Se você preferir, pode ser de cabeça para baixo. E esse também é o título da minha mensagem de hoje. O título da minha mensagem de hoje é De Cabeça para Baixo. Estamos vivendo tempos difíceis e parece que o mundo está de ponta cabeça ou de cabeça para baixo. As coisas, especialmente em nosso país, parece que fugiram do controle. Aquilo que parecia ser correto chamam de errado e aquilo que parecia ser errado chamam de correto. Deixe-me dar 3 exemplos de fatos recentes. O vírus, Covid, que deveria ser tratado como um problema de saúde, tornou-se também um problema político e caso de polícia, envolvendo corrupção, desvios de verbas, compras de aparelhos superfaturados e etc. E a briga dos poderes constituídos do país, o que dizer disso? Executivo, legislativo e judiciário não se entendem. Ficam se digladiando numa luta onde quem mais sofre é a população. E o que dizer das manifestações de rua? A grande mídia reconhece que democratas são os que se vestem de preto, partem para o confronto corporal, partem para a depredação de patrimônio público e privado, enquanto que chamam de fascistas os que saem às ruas com familiares vestidos de verde e amarelo, carregando a bandeira do país, sem manifestações de violência. O Brasil de hoje me lembra uma outra nação em tempos passados, e sem querer me alongar muito, quero mostrar o que aconteceu tempos atrás com Israel, cerca de 700 anos antes de Cristo, então quase 1000 anos atrás. A Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo 5, nos mostra uma parábola em que um homem plantou uma vinha em solo fértil, colocou adubo, protegeu com uma cerca, cuidou dela, mas apesar de tudo isso, a vinha não deu bons frutos. A vinha em questão representa Israel, e os frutos representam o seu povo e suas ações. Deus desejava que o seu povo desse bons frutos, planejou que eles fossem um exemplo de justiça, verdade e compaixão, mas isso não aconteceu, muito notadamente por causa da falta de conhecimento da pessoa de Deus. Por isso o povo foi subjugado e levado cativo pelos inimigos. Lendo o texto, vemos quais foram os pecados cometidos que levaram o povo ao juízo de Deus. E eu não vou ler o texto todo, que está lá no capítulo 5 de Isaías, mas vou ler alguns versículos. O povo então era culpado de alguns pecados. Primeiro está no versículo 8, avareza e ganância. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Então o profeta aqui está advertindo o povo sobre esses aqui, esses que juntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, o pecado da avareza e da ganância. E o nosso país nos dias de hoje lembra muito Israel há 1000 anos atrás, esse pecado da avareza, da ganância. Os mais ricos executam hipotecas e forçam os mais pobres a vender as terras, é isso que está acontecendo lá. Com isso, eles formavam grandes patrimônios. O profeta acusa os homens de avareza, de ganância, e diz que isso é tolice por não terem limites na sua ganância. Você lendo o texto, você vai entender isso. Já mais à frente,
nos versículos 18 e 19, nós vemos do que é que o povo era culpado também: o pecado da corrupção e injustiça social aliado ao materialismo. Corrupção e injustiça social aliado ao materialismo, versículos 18 e 19. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado como tirantes de carro, e dizem: apresse-se Deus, leve a cabo a sua obra, para que vejamos, aproxime-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Então, o povo daquela época era culpado de corrupção e injustiça social e materialismo, não muito diferente dos dias de hoje: corrupção, injustiça social, materialismo. O povo em geral se deixou enganar por atrativos enganosos e em suas mentes desprezava o julgamento de Deus. Dessa maneira tinham liberdade para pecar. É isso que mostra o texto. O povo, corrompido em suas mentes e corações por causa do pecado, já achava que pecado não é pecado, e tinham até desculpa para isso, muito parecido com os dias de hoje. Do que é que o povo era culpado então? Avareza, ganância, corrupção, injustiça social, materialismo, inversão dos padrões da moralidade. Versículo 20: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Invertem os padrões da moralidade. Eles tinham a corrupção e a depravação de caráter como algo bom. Sabe aquela inversão de valores? Então chamavam bem mal, mal bem, luz trevas, trevas luz, amargo doce, doce amargo, fascista democrata, democrata fascista, nós eles, eles nós. Então, aqui o profeta reprova o orgulho e insolência daqueles que se esforçam para derrubar toda a distinção entre bem e mal, entre o certo e o errado, entre o normal e o comum, muito parecido com os nossos dias. Aquele povo também era acusado de orgulho intelectual e autossuficiência, versículo 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Eles se consideravam sábios aos seus próprios olhos, consideravam-se mais sábios que Deus e imaginavam-se mais experientes que os mais velhos e as gerações do passado. Muito parecido com os nossos dias, não é mesmo? Aquele orgulho, a autossuficiência, os mais velhos não sabem nada, aquilo que foi estruturado como nação não vale mais, vamos fazer do nosso jeito. Era assim que eles estavam. E o profeta diz: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Aquele povo também era acusado de corrupção moral associada ao uso de droga. E aqui eu vou voltar ao versículo 11 e vou ler o 22 e 23. Versículo 11: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquente. 22 e 23. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Corrupção moral associada ao uso de drogas. Aqui no caso, droga lícita, né? Vinho, álcool, mas não deixa de ser droga. A gente sabe dos malefícios do álcool no meio da nossa sociedade, assim como foi naquela sociedade. Eles misturavam bebidas para se chaparem, ficarem doidão, e diminuíam até, desprezavam a gravidade do uso de drogas, como aqui o álcool. Eles desprezavam, misturavam uma com a outra, e ficavam doidões. Eles mediam sua força pelo excesso. Quem usa mais? Quem aguenta mais? E o versículo 23 mostra que aqueles que estavam investidos de autoridade vendiam sua própria integridade, vendiam sentenças quando em exercício de cargos públicos. Então vendiam sua integridade
e vendiam sentenças quando do exercício em cargos públicos, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Nos tribunais, eles mudavam os direitos legais e as sentenças por causa de suborno e interesses diversos. Como se vê, nosso país hoje se parece com Israel daquela época. Então, o que deveríamos fazer para que Deus tenha misericórdia de nós? 3 textos bíblicos nos ajudam na resposta. O primeiro texto está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que é que nós devemos fazer? Clamar pela ação de Deus em oração e contrição. Buscar a face do Senhor em oração e contrição. Também devemos considerar não nos influenciarmos pelos padrões do mundo, e sim pelo padrão de Deus, e é o segundo texto. Não se conformem com os padrões e costumes desse mundo, mas ajam diferente, através da renovação da vossa mente ou da sua maneira de pensar, e dessa forma conhecerão o que Deus deseja que façam, e verão como a vontade de Deus é realmente boa, agradável e perfeita. Não podemos nos influenciar por esse mundo pecaminoso, pelos padrões desse mundo pecaminoso e pervertido de ponta cabeça. Nós precisamos buscar o padrão de Deus, e o padrão de Deus só é conhecido na Bíblia, na palavra de Deus. Terceiro versículo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Josué 3:5. Buscar santificação de vida. O que é santificação de vida? Se afastar do pecado e se aproximar de Deus. E quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nos afastamos do pecado. Por isso, o primeiro versículo lido, né? Se o meu povo, que por mim se chama, confessar, se humilhar, buscar, se converter do seu mau caminho, santificar a sua vida, não pensando como pensam aqueles que já foram totalmente enredados pelos conceitos desse mundo, mas voltar-se para as verdades que estão na palavra de Deus, voltar-se para o Senhor. Eu não quero me alongar e quero concluir. O meu desejo é que haja em nós um quebrantamento sincero diante de Deus, que haja em nós o desejo e motivação para buscar a face do Senhor e fazer a sua vontade, que haja em nós esse desejo de fazer diferença com esses princípios apresentados pela palavra de Deus, clamar pela ação de Deus em oração e contrição, não nos influenciarmos pelos padrões do mundo, e sim pelo padrão de Deus, santidade de vida. Então, que nós busquemos isso, seja na vida pessoal, em família, na igreja e em sociedade. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não se conformem com os padrões e costumes desse mundo, mas ajam diferente através da renovação da vossa maneira de pensar, e dessa forma conhecerão o que Deus deseja que façam, e verão e farão a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Portanto, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E que Deus nos abençoe. Graça e paz da parte de Cristo Jesus.